Olá! No TCE Notícia desta semana, vamos falar sobre os problemas encontrados durante a fiscalização do Tribunal de Contas em 90 prefeituras do estado. O controle do imposto sobre serviços foi o tema escolhido pelo TCE para as auditorias. Para falarmos sobre este tema, participam do programa Jorge Eduardo Salgado Salles, coordenador de controle da Receita do Tribunal, e Leandro Silveira Ramos da Cunha, assessor da CCR. Bom, sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de começar entendendo exatamente qual a importância da cobrança do ISS na parte fiscal, né, nas finanças dos municípios, e quanto este imposto representa no orçamento das prefeituras. Até por conta da estrutura federativa do Brasil, a receita tributária dos municípios correspondem, no Rio de Janeiro, a em média 10% da receita total, ou seja, do orçamento total do município. Mas não é um valor pequeno. Em 2014, os 91 municípios, na verdade, jurisdicionados, eles arrecadaram 2,9 bilhões de reais de ISS. Isso num cenário de quase ausência de fiscalização, que, de acordo com o nosso acompanhamento, que um dos nossos trabalhos na coordenadoria é acompanhar a gestão tributária dos municípios, a gente já tinha esse dado. Inclusive, foi um dos motivos que ensejaram esse tema ter sido escolhido, né? Então, a gente imagina que se 2,9 bilhões são arrecadados sem uma fiscalização efetiva, né, é bem possível que tenha ainda um espaço bem interessante de aumento de arrecadação, né? E isso vai se reverter em possibilidade de ampliação de gastos, né, com serviços, enfim, atividades do Estado para a população. Bom, através das auditorias, o TCE conseguiu registrar que alguns municípios têm problemas na fiscalização. Quantos municípios? Encontramos 35 municípios sem nenhum tipo de ação fiscal. Nós, quando elaboramos esse trabalho, nós abordamos assuntos sobre infraestrutura, né, estrutura que é disponível para os fiscais trabalharem, legislação, os próprios serviços de fiscalização e o acompanhamento, né, o planejamento, execução e o gerenciamento dessas fiscalizações. E em todos os testes que nós elegemos serem os mínimos possíveis, né, 35 municípios não apresentaram nenhum tipo de procedimento nesse sentido. O TCE fiscalizou 90 municípios dos 91 que estão sob sua jurisdição. Sim. Qual não foi fiscalizado e por quê? Pois é, na verdade nós queríamos fiscalizar os 91. Todo o planejamento foi feito para isso. Acontece que o São João de Meriti não recebeu a equipe, né, não atendeu a auditoria desde a fase de planejamento e aí inviabilizou que os técnicos, os auditores pudessem fazer o trabalho. Foi o único, né, porque o planejamento foi feito de uma forma razoável, que desse um prazo razoável, né? Tanto assim que ele já foi até multado por conta disso, né? Foi o primeiro caso que isso aconteceu. E agora, em 2015, a situação deve mudar a partir dessa fiscalização. Sim, para esse município? Exatamente. Sim, ele vai ser fiscalizado. Vai ser incluído no plano de 2015. Isso atrapalha bastante o nosso planejamento, porque em 2015 nós já estamos planejando novas auditorias nos 91 municípios, e aí isso certamente traz um problema, né? E gera um custo, porque toda aquela máquina do Tribunal do Controle que foi disponibilizada para ele naquele momento não pôde ser utilizada. Então, bem prejudicial. Outro problema que o TCE teria identificado é que em determinados municípios há setores específicos que não sofreriam, né, a cobrança do ISS, como a construção civil e instituições bancárias, é isso? Como eu mencionei anteriormente, nós escolhemos, né, pelo critério do risco e da materialidade, atividades que tenha a possibilidade de uma sonegação maior ou até mesmo pela materialidade da arrecadação. Então, construção civil e instituição bancária normalmente são contribuintes de grande porte,
né? Então, diagnosticamos que muitos municípios não têm nenhum procedimento com relação à construção civil e nem com o banco, né? Ainda mais banco, a base tributária, a base de cálculo para apurar o ISS do banco é um pouco complexo, necessitando de um sistema de informação adequado, e nem isso os municípios possuem, esses municípios. Foi em torno da metade dos municípios encontrados. Os critérios que ele mencionou, né, materialidade e risco, eles foram combinados. E aí, entre as várias possibilidades que nós poderíamos testar na auditoria, nós escolhemos aquelas que a gente entendeu, até por pesquisas que fizemos antes, né, na própria Secretaria Municipal da capital do Rio de Janeiro, que não é nossa jurisdicionada, mas tem uma estrutura de Estado, né, que é um município muito grande. Seriam aqueles procedimentos que seriam os mínimos, aqueles que não haveria nenhuma razão para que os municípios não estivessem adotando. Não são procedimentos complexos, não são procedimentos que custam muito, basta que a administração estivesse organizada para que aqueles procedimentos estivessem sendo realizados. E aí, dentre esses várias possibilidades, construção civil, tanto pela materialidade quanto pelo risco e instituições bancárias, foram alguns dos aspectos. As empresas ligadas ao Simples Nacional, né, ao programa Simples Nacional, também em alguns municípios não seriam cobradas, não teriam esse imposto na verdade, o ISS é um imposto por homologação, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Na verdade, o ISS ele não precisa ser cobrado para ele ser pago. O próprio contribuinte, quando presta o serviço, emite a nota fiscal. No final do mês, por exemplo, ele calcula tudo aquilo que ele prestou, calcula quanto deveria ser o ISS a pagar e paga, sem nenhuma medida, a princípio, do município. Então, o ISS vai sendo pago pelo contribuinte. Se o município não fizer nada, é como se ele estivesse aceitando aquilo ali. Então, quando a gente fala do Simples Nacional, quando não há, e a gente viu que em 50 municípios não havia nenhuma fiscalização em relação ao Simples, significa que tudo o que as empresas diziam que era o devido, estava sendo aceito. E a gente, nessas pesquisas, viu que o procedimento de conferência é muito simples, muito do Simples é muito simples, por conta da tecnologia. Hoje em dia você tem o Simples na Receita Federal, né? E você tem os sistemas informatizados do município, nota fiscal eletrônica, por exemplo. Então, seria muito fácil fazer essa fiscalização para verificar se o que de fato foi pago era o devido, né? Então, a gente exigiu que eles tivessem pelo menos procedimento mínimo para isso, né? E, inclusive, isso tem até uma medida, né? Porque o município do Rio, quando fez isso, quando implantou a nota fiscal eletrônica, a arrecadação do Simples já subiu 20%. Só pela implantação da nota fiscal eletrônica. Então, quer dizer, qualquer medida de fiscalização que seja implantada, ela tem um efeito na arrecadação imediato, porque é o sentimento de medo, né? Então, bastou que o município da capital implementasse a nota fiscal eletrônica para, naturalmente, a receita dos contribuintes do Simples, que foi o que eles mediram, né? Mas, com certeza, a receita dos outros também aumentasse em 20%. Só para completar, pelo fato dos dois sistemas não se comunicarem, né, o contribuinte pode informar na Receita Federal qualquer valor, né? Então há divergência, então há um campo ali de possibilidade de sonegação de imposto. Então esse cruzamento propicia a gente apurar a diferença, o município apurar a diferença e lavrar um auto de infração, quando for o caso, e isso seria a única medida que a gente verificou em loco para saber se os municípios adotam ou não. Agora, as auditorias também conseguiram registrar e identificar que algumas prefeituras incentivam a instalação de empresas fictícias. Esse tipo de fraude, quais são as consequências para os municípios, né? Isso está relacionado diretamente com a questão da alíquota também. São dois assuntos que eles estão juntos, né? A alíquota mínima, a Constituição Federal, através da Emenda Constitucional de 37 de 2002, estabeleceu uma alíquota mínima de ISS com o intuito de reduzir a guerra fiscal. Porque antigamente não tinha uma regra e os municípios adotavam alíquotas irrisórias, de até 0,5%, quando o normal é 5%.
Então, esse fato levava algumas empresas a se instalarem nesses municípios, muitas de forma fictícia, né, para poder se beneficiar desse 0,5%, por exemplo, do ISS. Então, as empresas, de fato, elas não estavam ali funcionando. Então, isso acirra ainda mais a guerra fiscal. Só que, veja, esse trabalho demonstrou para nós que foi 2002, passamos 12 anos disso, e muitos municípios ainda infringem, né, com relação, não respeita a alíquota mínima, e nem tampouco, que é uma coisa correlacionada, à instalação dessas empresas de forma fictícia. Isso se comprova, a gente verificou também que em determinada sala comercial consta no cadastro da prefeitura mais de 50 empresas de diferentes ramos. Então isso é inadmissível. Como que pode ter uma mesma sala, empresa de engenharia, de informática, enfim. Então isso propicia até uma concorrência desleal. Esse é o principal impacto negativo, que é a concorrência desleal. Aquele contribuinte que respeita as normas está sendo prejudicado, porque esse contribuinte que foi se instalar de forma fictícia está se beneficiando do imposto indevido. Quer dizer, a correção digamos assim, desses erros, né, desses problemas todos, só podem acontecer por causa das auditorias. Sim, da fiscalização municipal. A fiscalização municipal ela tem que ficar atenta e atuante para que, no caso do ISS, que é o imposto indireto sobre atividade econômica, prestação de serviços, evite esse tipo de prejuízo, que é a concorrência desleal, né? Na verdade, quando o fiscal no município fiscaliza, aumenta a fiscalização, isso não aumenta a carga tributária, porque, na verdade, não vai acontecer de quem pagar mais. Quem paga vai continuar pagando. O que vai acontecer é que quem não paga vai passar a pagar. É aí que a arrecadação municipal aumenta. Então, isso é diferente de um aumento de alíquota, por exemplo, né, de um aumento de imposto. Não se trata de aumento de imposto. Trata de trazer para a arrecadação aqueles que estão se evadindo irregularmente, né, e com isso concorrendo deslealmente com aqueles que não estão. E isso é muito prejudicial até para a economia, né? É uma questão econômica, não é só uma questão legal ou fiscal, né? Quem sofre mais são as grandes metrópoles, né, que adotam a alíquota normal de 5%, e essas empresas que de fato funcionam na capital ou em outras grandes metrópoles, elas se evadem para se beneficiar com uma alíquota inferior a 2%, né, em outras localidades. Perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí. Voltamos já com o TCE Notícia.